Fala pessoal, vamos para mais uma resolução de questões do PSC, tá bom? Aqui é uma questão da primeira etapa de 2023 de física, tá bom? Então fala assim, ó. Desconsiderando o Sol, a estrela mais próxima da Terra é Alfa Centauro, tá? A uma distância de aproximadamente, já destaquei aqui pra gente, 4,4 anos-luz, beleza? Então essa aqui seria a distância. Sabendo-se que um ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 metros, tá bom? Podemos afirmar que a estrela de Alfa Centauro dista aproximadamente de nós, tá bom? Então, qual seria essa distância que ela está de nós? Aí ele fala aqui para assinar a alternativa correta, beleza? Então, se a gente tem... O que é bom a gente sempre lembrar? A primeira coisa que a gente aprende em física geralmente são as notações científicas, correto? Então reparem aqui, ó, a notação científica aqui está em metros e a resposta está em quilômetros, tá bom? Então isso aí vai ser importante para a gente lembrar depois, tá? Para não confundir, beleza? Então vou fazer aqui duas partes, tá bom? Sempre que são os cálculos e aqui a gente coloca a resolução, beleza? Então, como que eu faço isso, professor? Parece bem simples, não é? Porque se você tem um ano-luz, se você tem um ano-luz que equivale a 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros, tá bom? Então, quanto é que vai ser o total? O total eu só preciso multiplicar pela distância, que é 4,4 anos-luz, ok? Então a nossa distância seria aproximadamente, tá bom? Aproximadamente 4,4 vezes 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros, ok? Só que é o seguinte, tá? Eu tenho o que equivale a cada um e eu tenho a distância. Então, multiplicando, eu vou ter a distância total, ok? Então, fazendo aqui, vamos por parte. 9,5, tá? Quando eu tenho notação científica, eu só multiplico os valores da frente, tá? E deixo a notação lá. Então, vai ser 9,5 vezes 4,4, ok? Beleza? 4 vezes 5 vai dar 20, beleza? 4 vezes 9, 36, com 2, 38. Aí aqui vai dar a mesma coisa, né? A gente acabou de fazer aqui, 4 vezes 5, 20, tá? Que vai 2 novamente. E aqui vai dar a mesma coisa de novo. Então vai dar 38, beleza? Então eu só faço a soma. 0, 8, 3 com 8, 11, tá? 3 com 1, 4. Beleza? Então eu tenho uma casa decimal aqui, 1, 2, coloco a vírgula aqui, tá bom? Só é você contar aqui, ó. Se aqui tem uma casa decimal, então aqui também tem uma, então eu vou contar 1, 2 casas decimais, beleza? Mas isso aqui é uma coisa bem simples, ok? Então a nossa distância, tá? Seria aproximadamente 41,8 vezes 10 elevado a 15 metros. Aí, como eu falei para vocês, tá? Aqui a gente não tem nenhuma resposta, tá? Tem os valores próximos disso, mas nenhum valor equivalente, tá? Então, reparem que aqui tem a questão do metros e aqui está em quilômetros. Professor, como é que eu resolvo isso, tá? Lembra que para a gente transformar de quilômetros para metros, certo? A gente multiplica por 100. E quando a gente quer fazer o contrário, transformar de metros para quilômetros, a gente divide por 1000, tá? Desculpa, eu falei 100, mas é 1000, beleza? Então,
1 quilômetro tem 1000 metros, é claro, tá? A gente utiliza essa regrinha. Então eu tenho que dividir esse valor por 1000. Beleza? Até aí, ok? Então, pessoal, se eu transformar, lembrando sempre, tá? Se você tiver dúvidas em relação à notação científica, você volta às nossas aulas aí, que a gente tem uma aula só sobre notação científica. Eu tenho que transformar esse 1000 aqui para facilitar em notação científica, tá? Então, quanto equivale isso em notação científica, tá bom? 1000 em notação científica, se você olhar nas aulas anteriores aí, você vai ser 10 elevado à terceira, tá? Por quê? Lembra aqui, ó, a vírgula ela vai estar depois do zero, certo? Então eu vou ter que andar 3 casas, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas, tá? Então, se eu andei 3 casas, eu vou ter o 3 lá em cima, ok? Então a gente transformou 1000 em notação científica, tá bom? Para facilitar a gente. Então a distância vai ser 41,8 vezes 10 elevado a 15 dividido por 10 elevado à terceira, tá? Notação com notação, eu tenho uma divisão de notação científica, tá bom? Que a gente também tem vídeo sobre isso, bem tranquilo, tá? Então, como é que eu resolvo uma notação científica, tá? Então, esse valor, ele vai vir para cá, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá. 41,8 vezes 10 elevado a 15, tá? E a notação científica a gente pode subir para cá, tá? Umas regrinhas de matemática. Então, a única coisa que muda é a potência. Então, se a potência está positiva, ela vai ficar negativa, ok? Então, esse valor vai ficar 41,8 vezes 10 elevado a 12. A gente tem essa resposta, pessoal? Não, certo? Mas aí eu tenho que lembrar, por isso que é um conjunto de conhecimentos, tá? Eu tenho que lembrar a regra do arredondamento, tá? E também a regra, beleza? De notação científica. Então, na notação científica, esse expoente equivale basicamente às vírgulas que eu vou andar, tá? De forma mais bruta assim falando, seria mais ou menos isso. Então, ó, reparem que a resposta ela tá sempre 4, alguma coisa, certo? Então, isso já demonstra que essa vírgula ela vai andar uma casa decimal, ok? Então, se eu andei uma casa decimal, tá? Toda vez que o valor diminui, então ele estava 41 e foi para 4,1, tá? O expoente vai aumentar, tá bom? Aí a gente já começa a ter expoente com esses valores, tá? E já pode eliminar os outros, tá bom? Só que aí eu fico em dúvida entre essas duas, ok? Só que a gente lembrando da regra do arredondamento, o que que acontece? Toda vez que eu tenho o último número que eu vou tirar, eu analiso se ele é maior ou menor do que 5, tá? Então 8 ele é maior do que 5. Então o próximo número aqui, ele vai arredondar para cima, então ele vai aumentar o valor, tá bom? Se aqui, por exemplo, fosse um 4, aí esse valor permaneceria, tá? Aí ficaria 4,1, beleza? Então a gente vai ter a resposta da questão, que seria 4,2 vezes 10 elevado à terceira, tá bom? Que no caso seria a letra B, ok? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que a gente está tirando, tá bom? Eu estou fazendo aulas sobre cada assunto desse aqui, notação científica, sobre arredondamento, tá bom? Que quando você chegar aqui, aí você já vai estar preparado para isso aqui, tá bom?
porque senão fica muito longo e fica meio chato, tá? Isso aqui é o mais breve que a gente consegue fazer, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí, tamo junto.